Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o economista do DIEESE, Leandro Ori. Bom dia, Leandro. Bom dia, tudo bem para todo mundo que está ouvindo e assistindo também. Leandro, nessa semana o DIEESE lançou uma nota técnica a respeito da inclusão no mercado de trabalho e a pessoa com deficiência. E a gente sabe que nesse aspecto, né, nesse campo houve muitos avanços, né, inclusive que são destacados ali na nota técnica, em especial depois da Constituição de 1988, mas eles vão até 2016 e depois a gente passa por uma fase de estagnação, inclusive de retrocesso mesmo. Quais os principais riscos que você vê hoje para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro? De fato, você teve um avanço em todo o que você diz, o aparato, né, de inclusão dessas pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no mercado de trabalho, desde a Constituição de 88. Você teve, eu diria, como auge ali um processo de construção de construção de um organismo de leis que permitisse uma inclusão adequada pela LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Só que você, depois disso, né, você começou a ter, ao invés de ser essa lei, ao invés de ser um ponto para consolidar esse conjunto de direitos adequados para você conseguir avançar ainda mais, você estagnou no sentido de que você não conseguiu avançar mais num conjunto de novas de possibilidades, novas possibilidades relacionadas à inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, e recentemente agora você tem até começado começou a ter questionamentos desse conjunto de regras. Eu diria que, por exemplo, no mercado de trabalho, um dos que se destacam mais é a recente discussão que foi colocada pelo presidente a respeito da lei de cotas, né, que foi uma conquista muito importante para o movimento de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, né? Que isso está na base do processo de inclusão no mercado de trabalho, né? E um retrocesso desse tipo dessa lei seria certamente desastroso, não só para as pessoas envolvidas, mas para toda a construção que vem sendo feita desde então, né? Quer dizer, a gente já tinha, então, problemas, na verdade, na aplicação das regras normativas referentes à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Agora a gente tem essa ameaça também de retrocesso no campo legislativo mesmo, Leandro. Isso. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tentou fazer um levantamento nessa nota técnica de qual que seria o número vamos dizer assim, o número de possíveis vagas que seriam destinadas aos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência com base na lei de cotas, né? A gente chegou para um número próximo de 1 milhão, né, de vagas, de possíveis vagas que poderiam ser geradas pela lei de cotas para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. E a gente analisando as informações que estão disponíveis para a gente na RAIS do Ministério da Economia, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é basicamente o registro dos vínculos formais, né, ou de carteira de trabalho, né, que esse seria o tipo de vínculo que teria, de fato, ali você marcar, a empresa registrar que está contratando trabalhador e trabalhadora com deficiência, né? Você tem apenas 370 mil pessoas que estariam atuando nessas empresas que seriam suscetíveis a cotas, ou seja, e a gente tinha um total de um universo em 2018 de menos de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Então, se eu pegar esses 500 mil e deles tirar aqueles que estão em micro e pequenas empresas, que não até 100 funcionários,
ou funcionários que não necessariamente precisariam ter cotas, a gente está falando do universo de 370 mil que estão atuando em empresas com mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, são 370 mil que estavam, de fato, atuando em empresas que teriam que cumprir cota, e, por outro lado, você tem um número de quase 1 milhão, ou seja, você tem uma diferença aí de quase 600 mil, 589 mil postos de trabalho que estão vagos, teoricamente, pela lei de cotas, né? Então, mesmo com a aplicação, mesmo com a criação, com a consolidação, porque a lei de cotas não é uma lei que ela vem já sendo discutida e consolidada desde o começo dos anos 2000, mas mesmo assim você ainda não tem o próprio cumprimento dela, você não consegue cumprir ela. Então tem muita empresa que, de fato, as que têm 100 funcionários ou mais, que teriam que ter cotas para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, né, que está na base ali do processo de inclusão no mercado de trabalho, elas nem cumprem essas cotas. Então, na verdade, você tem menos da metade das cotas, teoricamente, das cotas para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência ocupadas, né? Então, você está num cenário que você está tendo uma ameaça a uma lei que já não vinha sendo cumprida com rigor, vamos dizer assim. Agora, em relação aos impactos da pandemia para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? A gente analisa aqui, vendo a nota técnica, Leandro, que já existiu uma queda do mercado de trabalho formal para esses trabalhadores que ocorria de forma anterior à pandemia, né? Que se iniciou ali em janeiro e vai até agosto de 2020, enquanto no mercado formal existe uma queda mais acentuada, na verdade, em março, quer dizer, depois, e também existe uma leve retomada a partir de julho. Os impactos da pandemia foram mais severos também para o trabalhador com deficiência, Leandro? Eu não tenho dúvida, porque, na verdade, esse período aqui a gente trabalhando, obviamente, e isso é outra coisa que precisa ser dita, se você me permite, há um problema, mesmo para um contingente tão importante, em termos tanto populacionais como de trabalhadores e trabalhadoras, o contexto de informações sobre trabalhador e trabalhadora com deficiência é um contexto de ausência de informações mais amplas. Por exemplo, não existe informação sobre trabalhador e trabalhadora com deficiência, ou mesmo a pergunta sobre deficiência na PNAD, por exemplo, contínua, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que é a referência que a gente utiliza como taxa de desocupação no Brasil, né? Então, eu só estou trabalhando com o mercado formal, né? E a gente fala na nota técnica que o mercado formal é um pedaço pequeno do mercado de trabalho total para o trabalhador e o trabalhador com deficiência. Então, a gente está mexendo com uma parte só desse mercado. E essa parte, né, que é a parte formal, né, que é a parte que está vinculada ao contrato com carteira de trabalho assinada, ela teve um comportamento na pandemia muito ruim. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto de 2020, pelos dados do CAGED, né, que é o que vê a contratação e a demissão nos contratos formais de mercado de trabalho com carteira assinada, teve um total de quase 850 mil postos de trabalho fechados. Ou seja, diminuiu o número de vínculos formais de janeiro a agosto no Brasil em quase 850 mil. 171 mil foram para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Agora, estamos falando aí de 20% quase, né? Do total de vagas formais, de vínculos formais que diminuiu no mercado de trabalho brasileiro, quase 20% seriam trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Agora, se vocês lembrarem lá quanto eu falei que era, se for lembrado quanto que era o total desses trabalhadores em 2018, era pouco mais de 500 mil, né? E a gente está falando de um total de vínculos de trabalhadores e trabalhadoras, o total, o formal, que a gente fala, né? O total de vínculos na economia era mais de 40 milhões, era aproximadamente 40 milhões, ou seja, o tamanho do mercado de trabalho formal para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência em relação ao total de vínculos, ele era pequeno, né? Ele estava representando ali 1%. Só que na pandemia
ele representou quase 20% dos vínculos fechados, né? Ou seja, a crise foi muito mais acentuada para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência do que no mercado de trabalho formal em geral, que já foi expressivo, né? Ou seja, então a gente está falando que as empresas elas desligaram muito mais que elas contrataram, né? Elas mandaram embora 216 mil trabalhadores e trabalhadoras com deficiência e contrataram só 40 mil. Então, essa diferença de 176 mil foram pessoas que saíram e não voltaram. Então, num momento que você está numa extrema fragilidade social, numa crise econômica e, obviamente, uma crise sanitária sem precedentes, né? Isso a gente não precisa nem dizer, né? Porque a gente está sentindo na pele. As empresas, como você mesmo falou, já lá em janeiro já estavam mirando os trabalhadores com deficiência, já estavam desligando essas pessoas muito mais do que contratando, ou seja, no geral o comportamento das empresas era de expulsão desses trabalhadores e trabalhadoras, e na pandemia permaneceu, né? Eu acho que inclusive é uma coisa para se discutir em relação a muitas empresas que inclusive fazem propaganda sobre responsabilidade social, esse tipo de coisa, e eles miraram ali todos os trabalhadores, mas no cômputo geral do mercado de trabalho, eles miraram bem especificamente também os trabalhadores e trabalhadoras com deficiências. Então, a pandemia foi muito mais severa do ponto de vista do mercado de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência do que para o geral do mercado de trabalho. Agora, Leandro, falando justamente desse papel das empresas e também do setor público, né? Analisando aqui um dos gráficos da nota técnica da distribuição das pessoas em idade produtiva, né, de 20 a 59 anos que têm deficiência, 46,7% tem deficiência visual. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, a distribuição dos vínculos formais de trabalhadores por tipo de deficiência, os deficientes visuais eles representam só 15,3% das pessoas que estão empregadas ali no mercado formal. Existe uma resistência das empresas e também do setor público em adaptar, na verdade, a estrutura do trabalho a todo tipo de deficiência, Leandro? Eu acho que, na verdade, a gente tem que analisar a coisa pelo seguinte prisma, né? Que desde assim, do começo da nossa conversa, a gente fez um preâmbulo bem interessante, que é a questão da conquista de direito, a conquista de espaço, a conquista por uma inclusão que seja a que proporcione, que encerre essa visão que ela teve um ganho muito importante, como foi falado na Constituição de 88, que é essa questão assistencialista, e focar na questão da inclusão propriamente dita. Permitir às pessoas que tenham uma inclusão, tenham independência e tenham controle da sua vida. Para isso, você precisa fazer com que isso, você criar os meios para que isso seja possível. Você tem um conjunto de leis que faz isso, mas na prática a gente sabe que é muito difícil, e não é só no mercado de trabalho, a gente diria na vida, né? As pessoas com deficiência, a gente vê que é um contingente muito expressivo do mercado de trabalho, né? E a gente vê até coisas simples, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem ela precisa de uma cadeira de roda, por exemplo, ela não consegue andar na rua, porque as calçadas são completamente desniveladas, a pessoa não consegue entrar num ônibus, tem uma dificuldade de acessar um transporte coletivo, né? E isso a gente está falando num plano mais geral. Então, se você analisa sobre esse prisma, de que mesmo com um conjunto de leis muito expressivo e muito importante para garantir a inclusão social e econômica das pessoas com deficiência, na prática você não vê o cumprimento delas nas coisas mais simples. O que dirá quando a gente observa no mercado de trabalho, né? Que eu não vou dizer, obviamente, que é uma questão generalizada, mas de fato há uma cultura no Brasil de analisar o trabalhador e a trabalhadora como um custo. Ela me gera custo. E nesse sentido, como a gente tem essa ótica ainda muito presente, né? Se você vai para o trabalhador e trabalhadora
com deficiência, que mesmo com o amparo legal de que ela tem que ter um acesso aos lugares, tem que ter uma adaptação ao seu local de trabalho, e ela tem uma lei de cotas para ser cumprida, a gente vê que há uma dificuldade extrema para se cumprir isso, né? Então, muitas empresas, eu acho que isso inclusive explica porque as empresas não têm tem quase 600 mil postos de trabalho sobrando ali para trabalhador e trabalhador com deficiência, porque as empresas simplesmente não querem se comprometer vamos dizer assim, o conjunto de empresas não querem se comprometer porque vem essa discussão como custo. Ela já vê o trabalhador como um custo e ela vê o trabalhador com deficiência como um custo ainda maior, mesmo com um conjunto de leis e um conjunto de direitos garantindo que, de forma alguma, deva ser observado dessa forma, né? Então, eu diria que há uma cultura ainda muito difícil de ser combatida na gestão de pessoas, que é observar trabalhador e trabalhador como custo, né? Como pessoa que onera a empresa, e nesse sentido, se você tem uma lógica desse tipo, o trabalhador e trabalhador com deficiência, ela se encaixa nisso, e daí você tem uma dificuldade adicional, né? Então, eu acho que parte muito de uma cultura empresarial que pode não ser exceção do Brasil, pode acontecer em outros lugares, a gente sabe que é um movimento de luta no mundo, não é só no Brasil, mas ela existe no Brasil. Pode não ser exclusividade do Brasil, mas ela existe, né? Então, eu acho que isso é um dos principais desafios que deve ser superado, e de fato por isso que é um movimento sempre de idas e vindas, né? A gente não pode nunca esmorecer em relação à luta por direitos, né? Nesse sentido. Sem dúvida, Leandro, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, um abraço para todo mundo aí que ouviu a gente. Abraço. Obrigado. Conversamos aqui com o economista do Diese, Leandro Ori. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.